Olá, pessoas do primeiro ano, tudo bem com vocês? Saudade de vocês. Ai, ai. Então, essa é a nossa primeira aula, nós estamos entrando agora no segundo bimestre, tá? O primeiro bimestre, como vocês sabem, foi fechado semana passada e essa aqui é a nossa primeira aula no segundo bimestre, tá? Então, o que eu preparei para essa aula nossa de química? Eu preparei uma pequena revisão para a gente rever todo o conceito que a gente viu, tanto nas aulas presenciais quanto nas aulas EAD, para que a gente consiga dar continuidade aí com a nossa matéria, com a nossa apostila. Então, eu preparei essa revisão para vocês e vou soltar uma lista de exercícios para vocês lá via plataforma, ok? Então, vamos lá, vamos começar a relembrar. Aqui, o primeiro conceito que a gente viu foi sobre química no cotidiano e como tudo à nossa volta tem química envolvida. Então, como a gente conversou da sala de aula, desde o momento que a gente acorda, que a gente ainda falou sobre escovar os dentes, né? Tem gente que escova antes, tem gente que escova depois do café. Quando você vai escovar o dente, a sua pasta de dente tem química. Quando você vai lavar o rosto, o sabonete tem química. Quando a gente vai comer o nosso pão, o nosso bolo, nosso pão de queijo, quando a gente vai tomar o nosso café da manhã, tudo ali tem química envolvida. Então, eu poderia ficar aqui horas. A gente também discutiu bastante em sala de aula de como a química está envolvida no nosso cotidiano. E, embora as pessoas gostem ou não, é a mais pura verdade. Independente se você gosta da disciplina ou não, tudo na nossa vida tem química envolvida, ok? Aqui a gente viu os conceitos de transformações químicas e transformações físicas. Então, o que era a transformação química? É a transformação que vai mudar algum composto do meu elemento. E a transformação física? Como o próprio nome já diz, a gente só vai estar mudando o estado físico daquele elemento. Então, aqui ó, a gente tem um exemplo. Por exemplo, aqui a gente tem a madeira. O que a gente está fazendo? A gente está cortando a madeira aqui, a gente está cortando lenha. O que a gente está fazendo? A gente só está reduzindo o tamanho da lenha. Ou seja, a gente só está modificando o estado físico da lenha. Não está acontecendo nenhuma equação química ali. A gente só está mudando o estado físico da lenha. E nesse caso aqui que tem o fogo? Aí a gente já tem uma transformação química. O que acontece? A gente tem a lenha, a gente vai ter algum que a gente chama fonte de ignição, ou seja, algum tipo de combustível, alguma coisa que vai ajudar a propagar o fogo. E também a gente tem o que? O ar, né? O oxigênio. Sem a presença do oxigênio, não tem fogo. Então, a presença do oxigênio, mais a presença da lenha, mais a presença de um agente de ignição, vai formar o fogo. Então, aqui a gente tem uma transformação química. Então, essa é a diferença entre as duas, certo? A gente viu também todo o conceito sobre a importância da química na indústria. A gente viu, lembra, controle de qualidade versus pesquisa e desenvolvimento. Considerando o setor na indústria, a pesquisa e desenvolvimento vem primeiro. Por quê? Porque vão fazer um determinado produto químico. Vamos supor que vão produzir algum tipo de agrotóxico. Um exemplo. Então, a pesquisa e desenvolvimento, ela vai cuidar de toda a parte, não só química, mas também ver se tem uma viabilidade financeira, fazer uma pesquisa de mercado, se aquelas pessoas vão comprar aquele determinado produto ou não. A pesquisa de valor, se colocarem aquele valor X, a pessoa vai conseguir comprar ou não. Aí vem a parte química. Se a gente está desenvolvendo um agrotóxico, será que desenvolvendo dessa forma vai prejudicar o ser humano? Vai prejudicar a plantação? Não vai? Então, tudo isso faz parte do pesquisa e desenvolvimento, que é antes do produto ser comercializado.
O controle de qualidade é quando a gente já está comercializando aquele produto, porém ele precisa passar por critérios rígidos para daí que ele possa ser embalado, vendido e liberado pela indústria. Então a gente estudou em sala de aula essas duas características. A gente estudou também o conceito de química verde, né? O conceito de química verde que serve para reduzir os impactos ambientais nas indústrias, que foi também tema do trabalho bimestral de vocês. Como que as empresas poluem e como elas podem estar fazendo para poluir menos, para emitir menos poluentes, para usar menos matéria-prima, para usar menos energia. Então, a química verde é todo aquele conceito de o que uma empresa pode estar fazendo para contribuir, para que não haja, para que minimize o impacto ambiental. Às vezes não é possível eliminar esse impacto 100%, mas tudo que ela possa fazer para diminuir esse impacto, certo? Aqui também a gente viu sobre a química no laboratório. A gente viu todo o conceito de EPI, lembra? Equipamento de segurança individual. EPI é tudo aquilo que a gente precisa usar para entrar no laboratório. O jaleco, a luva, o sapato fechado, os óculos de segurança, às vezes o protetor auricular, dependendo se o equipamento faz muito barulho. Tudo isso são os EPIs. A gente viu também o conceito de FISPIC, que é a ficha de segurança que todo produto químico tem que ter. Se por acaso entrar em contato com os olhos, o que tem que fazer? Se por acaso cair na pele, o que tem que fazer? Levar essa ficha de segurança se por algum motivo você acabar inalando ou ingerindo esse produto, ok? A gente viu também todos esses símbolozinhos que eles podem estar contidos nos produtos químicos. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui, que indica o quê? Que uma substância é inflamável. Aqui, ó. Esse aqui que indica que substâncias podem ser cáusticas ou corrosivas, ou seja, que não pode cair na nossa pele de maneira nenhuma. Aqui, ó, possibilidade de choque. Aqui, ó, possibilidade de material radioativo. A gente viu todas essas etiquetinhas na sala de aula também. Aqui, ó, o descarte de materiais, que a gente não pode jogar os materiais no lixo comum. Lavar as mãos depois de cada experimento. Trocar a luva. Tá? Tudo isso envolvido aquele conceito de química no laboratório. A gente estudou também sobre as características da matéria. Então, a gente estudou o conceito de densidade, né? Lembrando o que é densidade? É o conceito de massa sobre volume. Solubilidade. O que é solubilidade? É a capacidade de um material se dissolver em determinado soluto. Conceito de massa, né? A massa, a quantidade de peso de um determinado material. O volume, como o próprio nome já diz, volume que determinado material ocupa no espaço. Condutividade elétrica, capacidade que um material tem de conduzir eletricidade. Condutividade térmica, o próprio nome já diz, capacidade que determinado material vai ter de conduzir calor. E as propriedades organolépticas, que muita gente errou na minha prova, que são aquelas propriedades que envolvem os órgãos do sentido, que eu dei um exemplo para vocês, por exemplo, que a gente falou em sala de aula, sobre as pessoas que trabalham com degustação de café, com degustação de chocolate. O que acontece? Elas usam o paladar para o trabalho. Então, isso são propriedades organolépticas. Lembram? A gente também estudou sobre os estados físicos da matéria e sobre as partículas, como as partículas agem nos determinados estados da matéria. Então, por exemplo, se eu tenho um material no estado sólido, por exemplo, o gelo aqui, se eu tenho um material no estado sólido,
Aí vocês lembram que as partículas elas vão estar bem unidas. Tem uma energia muito forte agindo aqui. Então as minhas partículas elas vão estar unidas. Meu material no estado líquido, as partículas elas ficam um pouquinho mais dispersas. Elas não têm tanta energia para conseguir se unir aqui. Então, no estado líquido, elas ficam um pouquinho mais separadas. Aqui, ó, eu tenho o meu modelo de partículas no estado gasoso. Então, elas ficam mais separadas ainda. Elas têm uma interação muito fraca. Elas não conseguem se unir. Então, aqui, ó, a gente tem as mudanças do estado físico que absorvem o calor, que é a fusão, né, do estado sólido para o líquido, e a vaporização do estado líquido para o estado gasoso, e a sublimação, que é do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido, que é o estado intermediário. Aqui embaixo, em contrapartida, a gente tem as mudanças de estado físico que vão liberar calor. Então, a gente tem a condensação, que é do estado gasoso para o estado líquido, e a gente tem a solidificação, que é do estado líquido para o estado gasoso. E a gente vai ter aqui também a sublimação, que é do estado gasoso para o estado sólido, sem passar pelo estado intermediário, que é o estado líquido. Então, basicamente, esses foram os conceitos que a gente viu até aqui, ok? Então, essa é a aula dessa semana. Eu vou colocar uma listinha de exercícios para vocês, já valendo nota para o segundo bimestre, certo? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, vocês me procurem. E hoje a nossa aula fica por aqui.